Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Vamos então, para o nosso quadro aí de pós-jogo para falar também de algumas novidades do nosso Mengão. Vamos falar do jogo aí primeiramente, que foi um jogo espetacular. O Flamengo jogou no nível aí que a gente viu em 2019. Foi um futebol muito bonito de se ver. O Flamengo massacrou o Botafogo. O placar não demonstra isso, mas quem estava assistindo o jogo entende muito bem o que eu estou falando. O Flamengo não ficava sem a bola, sempre estava em cima do Botafogo no ataque. Teve várias chances, a gente vai falar um pouquinho mais aí, acabou errando muitos gols, mas estava bem melhor no jogo, só via Flamengo no ataque. O Botafogo conseguiu um gol ali, um gol no desespero, mas nada que chegou a incomodar o Flamengo, foi mais pro final aí do segundo tempo. O Flamengo poderia ter tido um placar bem melhor aí. Teve uns 2, 3 gols que acabou que por causa de milímetros a bola não entrou. O Flamengo demonstrou um excelente futebol. Eu gostei muito de ver o Flamengo jogando novamente nesse nível. Foi lindo. É bom demais ver o Flamengo jogando no nível que jogou, né? É muito bom. A gente vai falar então agora dos destaques da partida. Como não dizer dele, né? Jorge Arrascaeta. Um homem aí que, assim, eu acho que devia ser contemplado pelo Flamengo, porque é um jogador excepcional, é um dos melhores meias aí do mundo, não é querendo exagerar, ele é um dos melhores meias do mundo. Tem uma criatividade imensa, ele encontra uns passes, uns chutes pro gol que você fala, não, não é possível. Ele não fez isso. Sim, ele tem uma ampla visão ali do campo, ele consegue ter noção exatamente do que ele está fazendo. Você viu no jogo que vai três marcar ele, ele tem uma facilidade enorme, enorme, gigantesca para simplesmente rolar a bola para trás ou fazer um passe um pouco mais difícil sem o mínimo de pressão nenhuma. Ele é um jogador que pensa muito bem antes dele fazer. E ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde colocar a bola, ele sabe como fazer as coisas. E foi o homem da partida, né? Fez assistência, fez o gol, fez um gol que foi um gol muito bonito, um gol de fora da área aí, um gol de curva. E com certeza foi o destaque principal aí da partida, o melhor em campo. Como não falar também aí, né, do nosso ídolo, o Gabi, né? Fez o gol, participou ativamente do jogo, voltando como ele sempre faz, ajudando na marcação também, né, ajudando o Flamengo lá atrás, tendo ótimos passes, tendo um bom desempenho, fez gol, teve a chance de fazer mais gol, mas infelizmente a bola não entrou. Tá treinando a direita dele aí, que a gente percebeu que tá melhorando o chute da direita dele aí, que não era tão bom, mas ele tá treinando. Então, assim, foi um excelente jogador em campo, ajudou demais o Flamengo aí, e o placar também que vale a ele, também fez gol. O Pedro que voltou aí, né, a mostrar um bom futebol, tá jogando muito bem. Infelizmente perdeu um gol, mas não tem como não falar dele, nem falar mal dele, porque ele jogou muito bem, teve um excelente futebol e fez o gol, né? A gente não pode tirar o mérito dele, porque ele também fez o gol. Então, assim, mas ele errou o gol, mas não tem problema, ele jogou muita bola. E assim, eu acho que o Paulo Souza podia começar a utilizar mais ele, né? Porque ele tá meio triste porque ele nunca é primeira opção ali no ataque, né? Porque a gente tem o Gabigol, que tem toda a história aí no Flamengo, e tem essa possibilidade do Paulo Souza utilizar ele. Nessa formação que o Paulo Souza estava usando nesse jogo, dá para utilizar ele. E a gente viu que o Flamengo não fica um Flamengo ruim utilizando o Pedro e o Gabigol. A gente viu que o Gabigol e o Pedro jogando juntos, eles têm um excelente futebol. Até porque são jogadores da mesma posição, mas que têm características totalmente diferentes. O Pedro ele é um atacante mais central, né, ali um atacante de área, e o Gabi é totalmente diferente. O Gabigol ele é um falso 9. O que ele faz? Ele está sempre mudando de posição, está sempre voltando para marcar. O Pedro não, o Pedro ele fica mais centralizado ali, conseguindo jogar como um pivô. Então, não fazia sentido deixar um jogador do nível dele no banco. Eu espero que o Paulo Souza comece a ver melhor aí, porque a gente viu na reação dele do gol aí que não foi tipo de tão feliz assim, porque ele sempre acaba sendo segunda opção por causa da história que o Gabi já tem, né? Pela qualidade também
que o Gabigol tem. Mas o Pedro, ele é um jogador que seria titular em qualquer outro time do Brasil. Então o Flamengo, ele não pode ficar dando mole nisso de não utilizar o Pedro. Eu acho que o Paulo Souza tem que começar a utilizar ele e o Gabi. Dá para utilizar ele, o Gabi, o Bruno Henrique e o Arrascaeta em campo. Então, assim, eu acho que para mim eles deviam ser titulares absolutos aí em campo, independente da formação. Mas a gente vai ver aí, né, com o decorrer do tempo, se o Paulo Souza realmente vai ou não utilizar ele. Eu espero que sim, porque a gente vai falar um pouco aqui mais para frente aí, não vou dar spoiler, mas o jogador acaba que ele fica triste, né? Porque, poxa, você tá num clube, você não quer ser sempre a segunda opção ali, né? É igual a sua namorada, é igual você ter uma namorada, né? Você não quer ser segunda opção, você quer sempre ser o primeiro. Então a gente tem que entender aí, né, que ele acaba ficando triste porque ele nem sempre vai ser o titular. Eu espero que o Paulo Souza aí continue utilizando essa formação e continue utilizando o Pedro. O que o Paulo Souza disse? Eu quase falei Jorge Jesus aí, porque tá no nível, o Flamengo estava jogando no nível de Jorge Jesus. O que ele disse? Que o Flamengo precisa acertar mais, ser mais preciso. O que é? Não é em questão de passe. O Flamengo estava tendo um ótimo passe. Estava acertando praticamente todos os passes. O que ele quer? Ele queria que o Flamengo acertasse mais o gol. Porque a gente poderia ter saído aí com a vantagem de 5 gols, mesmo com o Botafogo ter feito um gol. Então o que ele quer? Ele quer que o Flamengo faça gols. A gente pegou algumas coisas de alguns técnicos, mesmo que alguns técnicos não tenham sido bons para o Flamengo, tudo que passa deixa alguma coisa. Como diria aí, né? Você respeita o adversário fazendo gols. E o Flamengo tem que sempre fazer gol, independente de qual seja o clube. Não pode subestimar o time adversário, independente do placar. Nem brincar, nem zoar. Tem que sempre jogar com 100%. E se fizer 10-0, vai ser 10-0 e vai continuar jogando na mesma intensidade. Eu acho que é isso que ele quis repassar aí, né? A questão desse objetividade de sempre marcar o gol. Acabar não errando, né? Que aconteceu muito. A gente viu o Flamengo aí errar 3 gols que era só fazer. Mas o Flamengo teve um bom futebol mesmo assim, só tem que acertar nisso aí. Mas teve um excelente futebol. O João Gomes, o que a gente tem para falar do João Gomes aí, né? Ele tá querendo tirar a titularidade aí do Ilharão ou do Andréas. Por quê? Porque o menino tá jogando demais. O Andréas foi titular, voltou a jogar bem, ainda bem, graças a Deus, né? Tá com peso na consciência aí, mas eu acho que Paulo Souza e os próprios jogadores aí do Fla devem ter dado uma conversinha com ele, explicado e tal, dado uma força aí para ele, porque infelizmente ele não estava tendo bom futebol. Nessa partida ele estava jogando bem, estava jogando o nível de quando o Flamengo pegou ele por empréstimo, mas o João Gomes está jogando muito. O Renato deixou ele de mão aí, né? Quando veio para o Flamengo. Mas o Paulo Souza sabe da qualidade do jogador e ele é um jogador muito bom. Ele tem uma boa roubada de bola, ele consegue tirar a bola muito fácil, sem fazer falta. Isso é muito bom para o Flamengo. Ele é um volante com essa qualidade. E ele também tem a qualidade aí, né, de um bom passe, ele tem a qualidade aí de avançar. Ele é um excelente volante para o estilo de jogo do Paulo Souza. Como a gente tinha mostrado para vocês em alguns vídeos passados aí no estilo de jogo do Paulo Souza, ele gosta que os volantes tenham esse tipo de iniciativa, de ir para frente para os atacantes poderem ter liberdade pelas pontas. Então, assim, o João Gomes é um jogador com a característica que o Paulo Souza queria ter no time. Ele tem essa característica e ele é um ótimo jogador. E sim, na minha visão, ele está melhorando demais. Ele está se aprimorando aí, né? Evoluindo, ganhando experiência. E o Paulo Souza está deixando ele crescer. Isso é muito bom. Tanto para uma possível renda aí do Flamengo, ou até mesmo utilizar mais desse jogador aí para a gente poder ir em busca de mais títulos. Então, assim, eu acredito que ele vai continuar melhorando, vai continuar esperando as expectativas e é um grande jogador, tem um grande futuro pela frente. Como eu disse para vocês lá, né,
o Pedro, a questão sobre dele ficar triste de não ser a primeira escolha do Flamengo como titular. E o que que acontece? Outros clubes estão vendo isso e um deles é o Palmeiras. O Palmeiras está querendo comprar o Pedro. E na minha visão, na minha opinião, eu não venderia de jeito nenhum o Pedro para um rival desse nível, do Palmeiras. O Palmeiras é um clube assim que o Flamengo, se pudesse não vender nada, se pudesse nem entrar muito em contato com o Palmeiras, a menos que fosse para comprar jogadores de lá, porque vender um jogador da qualidade do Pedro e da função que ele tem no Flamengo, eu acho que seria um grande desafio aí para o Flamengo depois enfrentar o Palmeiras de igual para igual, né? O Flamengo tem uma superioridade, mas como eu já disse, eu não gostaria de jeito nenhum de ver o Pedro no Palmeiras. Pelo ótimo futebol que ele tem, né? O Palmeiras está precisando de um jogador nessa posição aí. Então, assim, o Flamengo não pode vender de jeito nenhum. Por isso que eu disse, né? E o jogador acaba ficando triste. Se ele vai para um Palmeiras, ele com certeza, como primeira opção de ser titular, eu tenho certeza que ele provavelmente não vai querer recusar. Ainda mais com ele triste, vai acabar se deixando levar pelas emoções. Mas a gente não sabe, né? Talvez não. Mas eu preferia nem tentar, né? Eu preferia colocar ele para jogar. Não só por causa disso, é pela qualidade que o jogador tem, né? O Flamengo não pode deixar ele no banco de jeito nenhum. Essa é a minha opinião aí. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acham? Se eu tô certo, se eu tô errado, se vocês concordam. É... E deixa nos seus comentários aí se você acha também que ele deveria ou não ir. O histórico do clássico aí, né? Mais uma vitória para o Flamengo. Como eu disse para vocês, o Flamengo tem uma superioridade gigantesca. E se jogasse com todo o futebol que tem, com certeza não ia perder. E como a gente viu, né? 3-1, um bom placar. Poderia ter sido mais, mas não tem problema. A gente saiu com a vitória e é o que importa. Em 10 dias, o Flamengo já enviou 20 toneladas para Petrópolis. Atletas e comissão doaram 300 cestas básicas aí. O Flamengo fazendo um ato de boa ação, né? Como vocês podem ver, os jogadores também ajudando aí. O pessoal lá de Petrópolis por causa das enchentes. Isso é muito bom a gente ver isso, né? Já é um clube que a gente ama. E ver um clube fazer uma ação de boa índole, né? De boa maneira, assim, a gente gosta demais, mais ainda, do clube que a gente ama tanto do nosso coração, né? Que é o Flamengo. O Landim freia as contratações enquanto aguarda fim de processo do Banco Central contra o Flamengo. Infelizmente o Flamengo tá em volta de um processo aí, né? E o Flamengo infelizmente não pode fazer contratações, porque se o Flamengo perder, será penhorado em 127 milhões e, consequentemente, sofrerá impacto no orçamento. É muito dinheiro. Isso é dinheiro para a gente comprar dois, quase três jogadores. Então, assim, não é um dinheiro que o Flamengo vai conseguir recuperar se começar a contratar jogadores demais, né? A aquisição do Andreas, por exemplo, está fechada em 10 milhões de euros, cerca de 57 milhões. Pensa, se o Flamengo perde esses 127 aí, já seria o preço do Andreas e ainda sobraria um pouco. Então é muita grana. O Flamengo tem que tomar cuidado aí, então, para ver a questão sobre contratação. Mas isso aí eles vão ver lá, a gente vai informando vocês aqui com o decorrer do tempo, se vai acontecer as contratações ou não. Era só isso mesmo que a gente tinha para falar no vídeo, né? Aproveita e deixa aí nos comentários qual a sua opinião rubro-negra sobre o Mengão. Você acha que o Pedro seria uma boa opção para o Flamengo vender o Pedro? Fala também se você acha que foi um bom jogo, o Flamengo jogou bem, teve uma boa superioridade. Deixa aí nos comentários, a gente vai estar avaliando e respondendo todas as pessoas aí que comentarem. É isso então, saudações rubro-negras e fui!